E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. E hoje no canal Psicóloga no Cinema, eu vou trazer algo interessante e bem diferente do que eu costumo trazer. É uma série, é um suspense psicológico. Foi produzida pela televisão britânica, BBC, e nessas 5 temporadas, que começou em 2010 e foi até 2019, né? Mas teve ano que eles pularam. Por exemplo, segunda temporada foi em 2011 e a terceira foi em 2013. Então, não teve assim no mesmo ano ou no ano seguinte. E os episódios de cada temporada é mais ou menos de 50 minutos, né? O que teve menos episódio foi a quarta temporada, que teve só 2, e a que teve mais foi a primeira temporada. O John Luther, eu andei vendo, né? Essa indicação da Denise. Obrigada, amiga, por indicar. Segundo consta, até 2019, o John Luther era o detetive mais complexo da série, né, da televisão britânica. E o que acontece? O John Luther era um excelente detetive, genial, ele conseguia captar assim rapidamente, ele entrava na mente dos criminosos, então ele conseguia assim matar a charada rapidamente. O que de certa forma o prejudicava o seu lado sombrio, o seu lado rude, agressivo, porque ele era um detetive que mentia, que agredia, que dissimulava, entendeu? E assim, ele, como eu já disse, como já deixei insinuado, ele não agia da forma correta, né? E ele tinha uma ligação simbiótica com Alice Morgan, que nessa série era uma assassina fria, calculista, né? Extremamente inteligente, que tinha uma adoração por ele e ele por ela, então era algo consentido, né? E recíproco. Ela o manipulava totalmente do jeito que ela queria, né? Então, como vou falar como psicóloga, ela era a parte sombra dele, né? Essa relação simbiótica era altamente destrutivo, né? Por quê? Porque ele carregava o peso nas costas, porque como ele vivia a intenção constante, 24 horas, ele não dormia direito, ele não comia, ele não tinha vida social, ele não fazia praticamente nada direito, né? Então, era como se o herói, né? O herói, com o passar do tempo, fosse se tornando algo que ele jurou combater, né? Então, esse é o clássico exemplo de herói que tenta salvar as pessoas, salvar o mundo, mas
acabam se voltando para o mal. É extremamente interessante essa série, tá? Ver essa constante briga, né, na cabeça dele entre fazer o bem e ser seduzido pelo mal. Ele tinha impulsos, né? E a Alice Morgan o seduzia assim de uma forma intensa. Ela era meio que, sabe, um objeto de desejo que ele sabe que não poderia, não deveria ter, mas de certa forma queria, né? Era simplesmente fantástico. Então, ele era um caçador. Ele saía à noite, de madrugada, caçando, procurando os culpados, o verdadeiro assassino. Mas, em muitos momentos, ele meio que acaba se tornando a presa que ele tanto queria salvar. Então a assassina, como acredito que alguns já devem ter percebido, ela era carismática. Ela era fria, calculista, sim, mas ela era carismática, então ela conversava com todo mundo, né, assim, ao redor, tal. E ele, pelo jeito dele, ele vivia sozinho. Então o John Luther, vivia entre a razão e a emoção, com certeza, com a ética e o desejo, muitas vezes deixando de lado a ética, de uma forma ou de outra, e o controle e a impulsividade. Será que ele se controlava? Ou será que o impulso o dominava e ele acabava sempre e mais uma vez na beira do abismo, sozinho, sem ajuda, com ninguém por perto? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não poderia deixar de falar dessa série. Antes estava no Amazon Prime, agora sinceramente não sei, pelo menos eu não achei no Amazon Prime, mas vale a pena dar uma conferida e assistida. Essa série realmente veio para nos fazer pensar o que é o certo, o que é o errado. Será que o mal me seduz assim como o bem deveria me seduzir? Vale a reflexão. Fiquem com Deus e até a próxima.